E aí, pessoal, tudo bem? Gente, vamos falar agora aqui de uma questão que é importante para a gente poder trabalhar com gestão de custos, que é a classificação dos custos. A gente viu a terminologia, as palavras, né, que a gente utiliza, as definições para cada coisa. Agora a gente vai olhar como que eles estão classificados. Bom, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que pensar aqui é o seguinte, que existem algumas variações em custo em relação aos custos, ok? Deixa eu mudar isso aqui. Aí, beleza. Existem algumas variações. Eles têm, a gente fala que é comportamento, né? Ele pode mudar de acordo com uma associação aos produtos. Como é que você faz para colocar esse custo em relação ao produto? Se você é fácil, você pegar e falar assim, ó, esse custo é daquele produto, daquela peça, daquela unidade. Eles variam também de acordo com a identificação e registro. A gente diz o seguinte, que se ele for fácil de identificar, fácil de registrar, como que é isso ao longo do tempo, se por acaso aquele custo se mantém, ou se tem hora que ele para, e depois volta. Também em relação às alterações de valor nos períodos, né? Porque dependendo da situação tem custo que, conforme o nível de produção seu, ele aumenta, sobe e tudo mais. Mas enfim, tudo isso aqui a gente pode dizer que existem então dois tipos, resumo disso tudo aqui que eu falei aqui, a gente pode dizer que tem duas formas de se classificar os custos, né? Em relação à aplicação, como que eu uso isso, como que ele é utilizado em relação ao produto, e em relação ao volume, tá? Basicamente vai ser isso, essas duas divisões de custos. E aqui eu tenho, quanto à aplicação, como que o custo vai ser utilizado, eu vou ter custo direto, custo integral, custo direto, custo indireto, custo pleno ou custo integral. Em relação ao volume de produção, a quantidade, eu tenho custo fixo ou custo variável. E vamos lá, vamos explicar isso daqui. Primeiro vamos começar aqui, primeiramente, em relação à aplicação, como que o custo vai para o produto. Eu tenho três possibilidades, como eu disse no slide anterior ali. Custo direto, indireto e o pleno ou integral. Vamos primeiro explicar o custo direto, o que acontece com ele aqui. Ele também é chamado de custo primário, que é onde tudo começa, vamos dizer assim. Ele é fácil de identificar. Por quê? Porque ele é muito claro, de repente até está na receita do produto lá, vamos falar de bolo. O que está na receita do bolo? Tantas gramas de farinha de trigo, por exemplo, se for o caso, 2 ovos. Então, ovos, eu sei que são 2 ovos, é fácil de identificar, você vai lá e vê quanto é que custa 2 ovos, é fácil, a identificação é muito concreta isso. Ele é diretamente incluído no cálculo do produto, tá? Então, se por acaso meu bolo lá vou usar 2 ovos, cara, vê um bolo com 2 ovos só, né? Mas vai lá, não entendo disso. Se você tem 2 ovos no bolo, você coloca facinho, diretamente. E a gente fala também que ele é perfeitamente, olha aqui, ó, mensurável de maneira objetiva. Significa que, se o custo meu são 2 ovos, são 2 ovos, pronto, acabou, eu consigo medir isso, né? É objetivo isso. Aqui entra os principais custos diretos, aqui alguns exemplos. Matéria-prima, que eu acabei de falar, mão de obra da produção, que seria o salário do operário, né? Da pessoa que está diretamente ligada com o produto. Por que a gente fala que isso é um custo direto? Porque eu consigo, com facilidade, descobrir quanto de mão de obra que vai para produzir uma unidade. Basta eu pegar e olhar qual que é o preço da hora que eu pago para aquele operário e dividir pelo tempo que ele gasta, né? E lançar em relação ao tempo que ele gasta para fabricar aquilo. Embalagens, essa embalagem aqui, galera, é embalagem unitária, tá? Vamos imaginar essa caneta aqui. Se essa caneta, depois que eu fabrico ela e coloco ela numa embalagem só dela, assim, um blister, vamos falar assim, ela vem uma embalagenzinha, ela vai entrar aqui. Não é a embalagem, por exemplo, um lote de 100 canetas vem numa caixa, aí não, isso aí vai ser outra coisa, vai ser custo indireto. Esse é custo direto por quê? Porque uma peça dessa aqui vai uma embalagem, então, ou seja, tá bem fácil de identificar isso daí. O custo indireto, ele tem um comportamento diferente, a gente precisa fazer algum cálculo aproximado para lançar no produto que a gente fala. Não dá, é impossível a gente fazer uma associação direta ao produto unitário. Geralmente é distribuído por técnicas de rateio. Rateio é uma divisão, eu vou fazer uma proporção, uma regra lá e vou lançar, por exemplo, o aluguel da fábrica. O aluguel da fábrica é custo, por quê? Porque sem a fábrica, vamos falar do barracão da fábrica, né? Sem a fábrica, o produto meu não acontece. Mas como é que eu vou pegar e lançar o aluguel da fábrica que eu pago todo mês em uma caneta, por exemplo, se for uma fábrica de caneta? É mais difícil, né?
Então é o custo indireto. Mão de obra do supervisor de várias linhas de produto. O supervisor ele trabalha dentro da fábrica, então ele é custo. Tá? Por quê? Porque precisa muito dele, é essencial ele lá dentro. Aí você pega e faz o seguinte, você pega, vai lá, e esse supervisor toma conta não só de caneta, ele toma conta da caneta, do lápis, da lapiseira, de vários produtos que se faz ali, naquele momento. Não dá para eu saber a hora de trabalho dele, como é que eu vou jogar para caneta ou para... Por quê? Porque ele cuida de um monte de coisa, né? Diferente do operário. O operário só faz caneta. Então, ou seja, 15 minutos de trabalho dele é para fazer caneta. Agora, 15 minutos do supervisor, não é para fazer caneta. É para caneta, é para lapiseira, para pincel atômico, se for o caso, todas essas coisas aí, ok? Energia elétrica da iluminação da fábrica também não é das máquinas, tá? É da iluminação da fábrica. Por exemplo, a luz está acesa. Como é que eu vou descobrir quanto que uma caneta gasta de energia elétrica dessa lâmpada, né? Se fosse energia elétrica das máquinas, aí não, aí seria custo direto. Por quê? Pelo seguinte, porque tem como eu pegar e jogar exatamente a energia elétrica numa unidade. Por exemplo, a máquina em 1 hora ela produz 200 canetas, tô chutando aqui. Em 1 hora ela gasta quanto de energia? Gasta, sei lá, R$10 de energia. Então é só pegar R$10 e dividir por 100 canetas ou por 200, não sei o que eu falei aí. Entendeu? Então você consegue fazer uma associação direta à unidade, à máquina ligada. Mas a lâmpada, a energia não dá. Até porque a lâmpada acesa ela é utilizada para caneta, para o pincel que eu falei, para lapiseira e tudo mais. Ok? O custo pleno ou integral é o somatório de todos os custos da produção, sem você levar em conta se é direto ou indireto, e também das despesas que possam ser associadas ao produto de forma unitária, produto a produto. Aqui não é qualquer despesa não, tá? A gente falou lá atrás que, por exemplo, o salário da telefonista é uma despesa, mas não é o caso aqui. Aqui seria uma despesa unitária do produto. Exemplo, comissão de venda. Então, por exemplo, vamos imaginar que na hora que eu pego tem um vendedor que vende a caneta para mim, né? Se ele vender uma caneta, ele ganha lá uma comissão pela venda. O que isso significa? Significa que isso é uma despesa, por quê? Porque se ele não vender a caneta, atrapalha eu fabricar a caneta? Não. A caneta acontece do mesmo jeito. Tudo bem, não vai vender, não faz o menor sentido. Mas, como isso aqui está depois do processo de produção, então é despesa. Essa comissão de venda é muito clara. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu pago 5% de comissão. Então, se ele vender uma caneta, ele vai ganhar 5%. Então, ou seja, você consegue jogar essa despesa em uma peça. Se vender 2 peças, se vender 3, 1.000, tudo mais. Outra coisa que eu pus aqui, taxa de licenciamento por unidade fabricada. Vamos imaginar a fábrica de tênis. Tá? Então, de repente, eu sou autorizado a fabricar tênis Nike, que acontece isso, né? Eu tenho direito da marca. Então, se eu fabricar um par de tênis, eu pago tantos reais para cada par fabricado. Isso é uma despesa. Por que é despesa? Porque o licenciamento ele não impede de eu fabricar o tênis. Eu fabrico, só não vou conseguir vender ele, porque deve ser um produto ilegal. Entendeu? Então, ele é despesa. Mas repare que é uma despesa associada a uma unidade. Entendeu? Fabricou um, é isso que acontece. Também entra aqui o frete, quando é cobrado por unidade, tá? Lógico, o frete de uma caneta, por exemplo, não é por unidade, é um lote de caneta, mas de repente tem um produto muito grande, aí um produto gigante, absurdo, aí que se você tiver um produto, o frete é para aquele produto, se for 2, é para os, entendeu? Então esse daí seria Mas, cara, não vamos esquentar muito a cabeça não com o custo pleno ou integral, que a gente não vai utilizar nas nossas aulas. É bom vocês terem conhecimento, porque de repente, futuramente, vocês vão estudar para um concurso público, alguma coisa aí, pode aparecer alguma coisa nesse sentido aí. Uma outra questão, que eu estou falando aqui, é pouco utilizado e quando ocorre, né, geralmente as despesas saem da contabilização direta. Resultado, lucro e entra para o balanço patrimonial, né? O que eu estou querendo falar? Que vamos trocar isso aqui em miúdos, né? Se eu pegar e usar o custo pleno, essas despesas que eu joguei, eu vou jogar como se fosse custo, entendeu? Então vou mudar o nome delas, né? Então vai direto no balanço patrimonial, mas de outra forma, de outra maneira. Mais uma vez, custo pleno ou integral, não há por que se preocupar muito. Em relação ao volume, a quantidade que eu produzo, o que acontece? Aí eu tenho duas possibilidades, tem custo fixo e custo variável. Vou subir essa câmera para cá. Qual que é a ideia aqui? O que seria o custo? Vamos explicar primeiro o fixo. Ele não tem variação ao longo de uma determinada capacidade instalada. Então, por exemplo, ao longo do tempo, em uma determinada capacidade. O fixo é aquela história, produziu ou não produziu, tem que pagar, o valor não muda.
Se eu produzir muito, eu pago aquele custo fixo. Se eu produzir pouco, eu pago o mesmo custo fixo. A gente diz o seguinte, que ele existe mesmo se não houver produção, né? Que é isso que eu estou falando. Não adianta eu falar assim, produzir zero, não vou pagar, vai pagar, é fixo. E quando a gente distribui para o produto, tende a diminuir por unidade, lógico, né? Com o aumento da produção, isso é claro, é óbvio. Então, por exemplo, vamos falar aqui os exemplos que eu tenho aqui, aluguel de fábrica. Se eu pagar 10 mil reais no aluguel da minha fábrica e produzir 10 mil canetas, então seria R$1 por caneta, tá? Se eu produzir 20 mil canetas, vai cair para 50 centavos. Por quê? Porque quanto maior a quantidade, menor o preço, né? Então, é o que está falando aqui, tende a diminuir por unidade. Beleza? Custo fixo, aluguel da fábrica, depreciação. Depreciação eu expliquei lá em terminologia, né? Que é aquela história, as máquinas perdem valor, eu tenho que considerar isso todo mês, né? Esse valor não adianta, se eu produzir ou não produzir, a depreciação vai acontecer. Mão de obra, salário, né, da produção, do pessoal lá da produção, não adianta. Não adianta eu falar assim, estou produzindo menos, vou pagar menos. Não, é uma questão de contrato. Obviamente, existem algumas situações, tipo que o empregador vai lá e conversa com o sindicato para diminuir o horário de trabalho, diminuir o salário, tá? Mas não é disso que a gente está falando, tá? A gente está falando aqui o quê? Coisas, custos fixos, aquela questão de que produzir ou não produzir você tem que pagar. O que seriam os custos variáveis? Ele tem uma variação diretamente proporcional ao volume produzido, né? Então seria assim, não havendo produção, não vai ter custo variável. Zero é zero. São considerados como fixo para cada unidade fabricada, pois o produto sempre consumirá o mesmo custo por unidade. Resumindo isso daqui, ou trocando isso aqui de uma outra maneira. O custo variável é o seguinte, uma caneta, para eu fabricar uma caneta, talvez eu olhe o material dela lá e descubro que eu gasto, sei lá, 60 centavos de material para fazer uma caneta. Estou chutando aqui, tá? Isso aí, ele é fixo, é 60 centavos por peça. Ótimo, então para peça de caneta, fez ela, é fixo. Uma caneta é fixo, é 60 centavos. Porém, se eu não fabricar nenhuma caneta, eu não tenho nenhum custo. Se eu fabricar muitas canetas, eu tenho muito custo, tá? Então é variável, então a variação conforme a quantidade, né, em relação ao volume de produção. Matéria-prima, o mais básico de todos, é embalagem, aquela história lá, se eu fabricar muitas canetas, eu gasto muita embalagem também, né? Energia elétrica das máquinas, né? Então, energia elétrica das máquinas, o que acontece? Fabricou bastante, obviamente as máquinas vão trabalhar bastante, vão consumir energia elétrica. Não vai entrar aqui energia elétrica de iluminação, tá? Porque de repente a lâmpada fica acesa, eu produzindo 10 peças, ou produzindo 20, da mesma forma. Essa aqui é a energia elétrica das máquinas, aquela coisa assim, aumentou a produção, aumenta aquele gasto, ok? Outra classificação aqui, outra coisa, aliás, uma observação importante, uma outra coisa que eu queria falar sobre isso. Existem também custos que são semifixos ou semivariável. Semifixo são fixos até um determinado momento, depois ele vira variável, tá? Quando ele alcança certo patamar. Exemplo, tudo bem que é difícil isso acontecer, mas água, fornecimento de água com consumo mínimo. A fornecedora de águas, a empresa que fornece água, ela vai cobrar o seguinte, pelo menos, sei lá, tantos reais de consumo mínimo. Gastou, usou ou não, você vai ter que pagar aquilo, então isso é fixo. Só que passou do consumo mínimo, aí isso começa a aumentar, entendeu? Então essa é a ideia. O custo semivariável, ele é diferente, ele não acompanha a produção de forma linear, ele tem saltos de variação. Então, fabricou bastante, gasta-se bastante, mas isso aí é de pulinho, então por isso que fala que é semivariável. Ele se mantém fixo dentro de algumas faixas de volume de produção. Por exemplo, peças fabricadas por terceiros, aluguel de máquina por demanda. Peça fabricada por terceiro. Vamos imaginar o seguinte, eu faço um contrato lá para o cara produzir para mim, essa aqui, tampa de caneta. Então ele vai produzir tampinhas de caneta. O que vai acontecer? Ele fala para mim assim, se você me comprar até 1000 tampas, custa, sei lá, vou falar um valor absurdo aqui, tá? 1000 tampas é R$1.000, tá? De 1000 a 2.000 tampas é R$2.000. Então seria o seguinte, até 1000 tampas eu pago R$1.000. Se eu gastar 50 tampas, eu estou pagando R$1.000. Se eu consumir 900 tampas, eu estou pagando R$1.000. De 1000 a 2.000 peças é R$2.000. Então seria o seguinte, gastei 1.100 peças, é R$2.000. Gastei 1.900 peças, é R$2.000. Então ele é semivariável. Por quê? Porque ele vai subindo de lote, de degrau, assim, né? Ele vai dando salto, tá? E também, a gente pode dizer que isso também vale para as despesas, tá?
Antes de fazer uma observação, esse custo fixo, semifixo, semivariável, a gente não vai utilizar isso muito nas aulas, não. Aliás, não vamos utilizar isso. Porque isso aí é intrínseco à fabricação mesmo, depende do mês, né? O dia que você tiver isso, tipo, você fala, sei lá, esse mês nós estamos em tal patamar. Ok, você refaz o custo. Então, só para saber, um conhecimento só. Despesa também acontece isso, tem despesa fixa, despesa variável, despesa semifixa e despesa semivariável. A despesa fixa, aluguel e mão de obra lá da administração, por exemplo, seguros da administração também, isso é fixo, usou ou não usou, tem que pagar. Despesa variável, comissão de vendas, até falei lá atrás, né? É uma despesa variável, por quê? Porque comissão para vendedor é despesa. E é variável por quê? Vendeu muito, pagou muita comissão. Vendeu zero, pagou zero. O frete acontece a mesma coisa. Despesa semifixa, consumo de água e eletricidade. Se eu falei lá atrás que o custo semifixo, dei o exemplo da água, da produção, aqui seria a água e a eletricidade da administração, que são consideradas despesas, né? Plano de telefonia. Plano de telefonia dá para entender bem isso. De repente você faz um contrato lá com o operador que ele faz assim, ó, você está livre para gastar, você vai pagar, sei lá, R$1.000 para gastar tanto de telefone por mês, ou de dados, se for o caso de internet 3G, 4G. Você pode usar tudo isso aqui, tá? Beleza, então é fixo. Só que até esse volume. Passou desse volume, aí vira variável, aí, entendeu? Então por isso que fala que é semifixo. E as despesas semivariáveis, deixa eu baixar aqui um pouquinho. A despesa semivariável, ela tem o mesmo raciocínio lá do custo semivariável, né? Por exemplo, que é o aluguel de copiadora, né? Isso acontece bastante, inclusive na escola, acontece muito disso. Sei lá, você contrata lá até 100 cópias, 1.000 cópias, até 1.000 cópias você paga R$100. De 1.000 a 2.000 cópias você vai pagar R$200. Então ele vai ele é variável, mas não é tão variável assim, ele vai de salto, né? A gente podia pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, uma visão gráfica dos custos, disso que eu falei de fixo e variável, né? Então vamos lá. Custo fixo. Imagina o seguinte, ó, dinheiro, custo, dinheiro, e aqui a quantidade produzida. O custo fixo é isso aqui, ó. Quantidade zero, ele tem um custo fixo aqui em cima. Quantidade, sei lá, enorme, gigante, aumentou aqui, ó, continua a mesma coisa, tá vendo? Ó, ele não muda conforme a quantidade, tá? Agora, o custo variável, se a quantidade produzida, a linha de quantidade que for zero, que está aqui, ó, ele também, aqui é o valor dele, ele também é zero. Aí vai aumentando, ele vai aumentando também aqui, beleza? E se for um custo semifixo, aí o que vai acontecer? A quantidade produzida pode aumentar aqui, ó, tá aumentando até aqui, por exemplo, né? Até aqui. Até aqui ele é fixo. Passou daqui, ó, ele fica variável, tá vendo? Então, ou seja, até aqui ele era fixo. Até aqui ele era fixo, dava esse valor em dinheiro, não mudava, ó, mantinha reto, estável, a linha o eixo do valor em dinheiro. Passou essa quantidade aqui, ele começa a aumentar. E aqui, talvez seja mais interessante vocês verem, era o custo semivariável. Olha o que acontece. Ele tem uma tendência de subir igual os custos variáveis, só que ele vai de salto, ó, como se fosse de golinho, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, sei lá, as peças que eu comprei que eu falei da tampa da caneta, né? Que eu tinha dito para vocês lá, até 1.000 unidades, aqui, ó, de 0 a 1.000, ele cobra um valor fechado aqui, ó. Então, tanto faz eu gastar 1.000 quanto eu gastar 500, tudo mais, esse valor aqui. De 1.000 até 2.000, 2.000 unidades, ele cobra esse valor aqui, ó, esse valor que está aqui, ó. Tá? Então ele fica padrão aqui, tá? Sei lá, de 2.000 a 3.000, entendeu? Então ele tem uma linha assim, ó, que parece muito com a variável, só que ele vai de golinho, a gente pode dizer aqui, ok? Tem uma outra aqui por fim, que isso aqui vale tanto para custo quanto despesa, tá? Isso aqui não é exatamente uma classificação, mas é um jeito de você enxergar ele. A gente pode dizer que qualquer custo, qualquer despesa é controlável ou não controlável. O que seria controlável? Como o próprio nome diz, ele tem controle de alguém dentro do nível hierárquico do responsável, tá? Ou seja, dentro da realidade dele. Então vamos imaginar, o gerente da produção, ele controla aquilo, tá? Ele consegue controlar. Esse custo, ou essa despesa, se estiver na mão dele, ocorre por ação direta dele. Se ele não der um ok, ou sei lá, ou se ele não fizer uma ação, esse custo ou essa despesa, ela não acontece, tá? Então o que acontece? Tem controle. Então pode ter cobrança do superior dele pelo desempenho dele. Pode chegar para ele e falar assim, ó, tipo, eu no caso, ô Jarão, o que aconteceu aqui?
o seu custo foi muito grande esse mês em relação a, sei lá, a energia elétrica. O que está acontecendo? Aí significa o seguinte, que é controlável. Por quê? Porque sou eu tenho autonomia para chegar lá e apertar o botão da lâmpada, da luz e fazer ela acender. Então existe uma, vamos dizer assim, ó, tem uma ação minha. Então dá para alguém pedir que eu controle isso, exigir de mim isso, né? A energia elétrica. Isso pode acontecer. Aqui tem alguns exemplos aqui, olha. Vamos olhar aqui, ó. Matéria-prima, por exemplo, é um gasto controlável. Por quê? Porque está tudo andando bonitinho lá e de repente, sei lá, acontece alguma coisa no mês lá e a matéria-prima fica gigante, fica absurdo o custo, né? Alguém pode vir tomar satisfação comigo, porque é um controle meu. O consumo de matéria-prima não acontece sem a nossa ação, entendeu? Energia elétrica também, da fábrica, né? Manutenção das máquinas também é uma coisa também que... Essa manutenção das máquinas, a gente pensa assim, ó, pô, mas quebrou a máquina, não tem como controlar isso. Eu não estou falando de manutenção corretiva, é manutenção preventiva, tá? Então, ou seja, alguém pode chegar para mim e falar assim, olha, o que está acontecendo aqui, entendeu? Horas extras eu coloquei aqui também. Horas extras é um custo controlável pelo seguinte, que se eu controlar bonitinho e todo mundo trabalhar bacaninha, talvez não precise fazer hora extra, né? Então, pode alguém pegar e tomar e vir atrás de mim e pedir satisfação, né? Pedir que eu falo o que está acontecendo. Agora, os não controláveis, tá aqui, ó, ele... Deixa eu jogar pro meio aqui. Ele é diferente, ó. Ele não depende da minha ação, entendeu? Ele acontece sem que eu faça qualquer coisa. Ninguém pode pegar e tomar de mim uma satisfação. Aluguel, seguro contra acidente da fábrica, depreciação das máquinas, salários normais. O que seria isso daqui? Geralmente são custos fixos, tá? Que são não controláveis. Qual que é a ideia aqui, ó? Aluguel, não tem controle meu. Não tem como, não tem assim, ó, não tem um botãozinho que eu aperto e começa a acontecer a cobrança de aluguel. Aqui do outro lado, aqui, ó, na energia elétrica, por exemplo, se eu for lá apertar o botão, eu acendo, eu começo a gastar energia. Aqui no aluguel não tem um botão que você aperte e comece a gastar aluguel, entendeu? Então, por exemplo, nesse não controlável, não dá para o meu chefe chegar para mim e falar assim, ó, Jairão, esse mês faz uma força aí, cara, vamos reduzir o gasto com aluguel. Putz, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Agora, nos controláveis dá para fazer isso, né? Ele pode chegar para mim e falar assim, ó, energia elétrica, dá um jeito aí de tentar reduzir o consumo de energia elétrica, até de matéria-prima até, entendeu? Por quê? Talvez matéria-prima seja complicado, mas de repente ele fala assim, ó, não deixa de desperdiçar matéria-prima não, faz uma força-tarefa em cima aí para tentar desperdiçar o menos possível, tá? Aí sim, aí a coisa vai funcionar, tá? Agora, pro lado de cá, os não controláveis, aluguel, salário normal, tá? Hora extra entra no salário também, mas aqui eu tô falando nas horas normais. Não tem como ele chegar para mim e falar assim, ó, a gente precisa economizar um salário esse mês, você não dá uma força aí? Que jeito, filho, não tem como, não foge ao meu controle, beleza? Essa era a ideia. Galera, agora eu vou fazer um fechamento aqui com vocês de tudo isso que eu falei. Deixa eu abrir aqui, aumentar essa câmera aqui. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ó. Vamos lá, deixa assim pra gente se ver melhor. O que vocês precisam ficar aqui bem decisivo para vocês aqui, os conceitos que a gente precisa ter aqui, ó. Você precisa ter um conceito de custo direto e custo indireto. Tem também o custo pleno integral que a gente falou, mas eu não vou nem entrar nesse assunto direito, porque isso daí é uma coisa mais para contabilidade, não é tão básico assim, para contabilidade pura mesmo, né? Para a gente que nos interessa essa questão de custo direto e indireto, tá? Então, tipo de custo que eu tenho, direto e indireto, tá? É um jeito de enxergar ele, isso aí tem a ver com o produto, com a unidade fabricada. Então seria o seguinte, custo direto, essa caneta, vamos trocar, cansei de falar de caneta, vou falar desse fone de ouvido aqui, ó. Esse fone de ouvido aqui, o que é um custo direto? A matéria-prima que usa para fazer esse fone de ouvido é um custo direto. Por quê? Porque vai diretamente na unidade. Eu consigo descobrir isso facinho. É só pegar e olhar lá quanto de borracha que vai para isso, que é o encapamento aqui, né? Quanto de cobre que vai, quanto de alumínio que vai, essas pecinhas aqui. Então eu consigo pegar e tem uma receita. Eu sei que para fabricar esse fone de ouvido vai exatamente aquela quantidade de matéria-prima. Eu sei também que para fabricar esse fone de ouvido vai exatamente tantos minutos de um funcionário, de um operário, entendeu? Isso é um custo direto, porque eu consigo pegar e jogar diretamente nessa peça. Vocês vão ver mais para frente que isso é muito importante eu saber disso. O que é o custo direto? Porque o custo direto não me dá dificuldade de saber quanto é. Eu sei que o custo direto é isso aqui, ó. Matéria-prima, por exemplo, é muito fácil de saber. Mão de obra também é fácil também de saber quanto é que vai de mão de obra aqui. Eu sei que vai não sei quantos minutos para fabricar isso, né?
E aí o que eu faço? Eu pego e transformo isso em dinheiro, quanto é que vale isso em dinheiro e está feito, tá? Isso é custo direto, tá? Custo direto. O que seria o custo indireto em relação ao fone de ouvido, por exemplo? O aluguel da fábrica, aqui do espaço onde eu fabrico o fone de ouvido. Como é que eu vou pegar e saber quanto é que vai de aluguel nesse fone de ouvido aqui? Esse fone de ouvido. Quanto de aluguel que vai nele? Não dá para eu saber, né? A gente não tem como saber isso de maneira clara. Dá para fazer uma estimativa? Dá. Mas de maneira direta não dá. Então ele é um custo indireto, entendeu? Essa é a ideia. Isso é diferença entre custo direto e indireto, tá? Porque a gente fala que está ligado diretamente ao produto. Outra coisa que eu falei para vocês também foi a questão de custo fixo e custo variável, tá? Então qual que é a ideia? Isso é em relação à quantidade produzida. Volta para cá o fone de ouvido. Se eu pegar esse fone de ouvido aqui, ó, eu sei que matéria-prima para ele, se eu fabricar 10 mil peças, eu vou gastar X de matéria-prima. Se eu fabricar 0, eu vou gastar 0. Então isso aí eu digo que isso é um custo variável, tá? Por quê? Tem uma variação. Aumentou a quantidade de produção do fone de ouvido, aumentou a minha matéria-prima. Agora, o que seria um custo fixo? Talvez não, com certeza, o salário de quem fabrica isso daqui, tá? Por quê? Porque o operário que fabrica isso daqui, eu tenho que pagar o salário dele no final do mês. Aliás, no começo do mês. O que vai acontecer? Se eu fabricar muito fone de ouvido, eu vou pagar o salário do funcionário. Se eu fabricar pouco, eu vou pagar o mesmo salário. Então, esse é custo fixo, tá? Tá legal? O aluguel também vai entrar nesse conceito, tá? Porque o aluguel não muda. Não adianta eu fabricar 0, eu vou pagar 0, aluguel não. Então, custo fixo e custo variável tem essa função, beleza? Então, ou seja, custo direto e custo indireto tem a ver com a aplicação do produto, tá? Então, o custo direto é aquele que vai diretamente para o produto, vai na veia. É fácil de identificar. Custo indireto, não. É mais difícil de identificar quanto que vai para cada unidade, beleza? E já a definição de custo fixo e variável tem a ver com a quantidade disso daqui produzido, tá? Então, se eu produzir muito, eu tenho muito custo. É isso? Então é variável. Se eu produzir pouco, eu tenho pouco custo. É custo variável. Custo fixo. Fabriquei uma enormidade de fones de ouvido. Uma enormidade de quantia. O que acontece? O custo é X. Fabriquei muito pouco, o custo é X. Então esse é custo fixo, ok? E aí também falei também sobre custo semifixo e semivariável, mas a gente não vai precisar desses conceitos para as nossas aulas aqui. É bom só para a gente saber que o custo semifixo é aquele que vai fixo até o momento. A partir daquele momento ele fica variável. E esse momento é em quantidade, tá? Então até um volume produzido ele é fixo. Passou daquilo começa a ficar variável. Isso é um custo semifixo. E um custo semivariável ele funciona por lote. Essa quantidade é esse custo. Aumentou a quantidade, a partir de um certo ponto, ele sobe o patamar do custo e fica paradinho ali. Aumentou mais um pouquinho, ele sobe, passou de outro patamar, ele sobe, sei lá, de 0 a 1000 peças, ele está nesse patamar. De 1001 a 2000 peças, ele sobe para esse patamar. De 2001 a 3000, ele sobe para esse. Então, ele é variável, mas ele é semi-variável, porque ele vai de lote, né? Ele vai de pulinho. E por fim, falamos também dos custos controláveis e não controláveis. Custo controlável, ou despesa também, é aquilo que depende da ação de alguém. Se alguém não fizer nada, aquele custo não acontece. Se alguém fizer alguma coisa, ele acontece. Se alguém disparar, vamos falar assim, esse custo aí, né? Então, o custo controlável é isso. Então, ele tem como característica também o seguinte: eu posso ser cobrado o meu desempenho em relação a ele, né? Então, o que acontece? Alguém pode chegar para mim e falar assim: por que esse mês esse custo aumentou muito? E falar comigo sobre isso, né? Significa que é controlável. Como também alguém pode chegar para mim e falar assim: Jairão, você não dá uma segurada nesse custo? Tenta fazer alguma ação para reduzir isso? Se dá para fazer isso, é um custo controlável. Agora, tem custo que é não controlável. A gente podia chamar também de incontrolável, né? Mas na contabilidade, em gestão no geral, a gente não fala incontrolável, porque, sei lá, acho que é meio feio falar isso, né? Parece que incontrolável é uma perua Kombi sem freio descendo ladeira abaixo. É não controlável. O não controlável não depende da minha ação. O não controlável ele vai acontecer. Ele vai acontecer independente de mim. O não controlável não dá para alguém chegar para mim e falar assim:
faz uma força lá, vamos reduzir esse custo aí, não dá para fazer. Ele tá lá. Geralmente o não controlável, galera, são os custos fixos, ok? Beleza, é isso então, espero que vocês tenham entendido esses conceitos de classificação de custos e vamos que vamos.